Olá, você já parou para pensar que por trás de cada foto, cada aplicativo, cada site que a gente usa, existe uma linguagem secreta? Uma linguagem feita de apenas dois símbolos? Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso e descobrir como os computadores conseguem entender o nosso mundo usando milhões de simples interruptores. Parece até meio maluco, né? Pensar que cada aplicativo, cada site, cada foto, tudo isso se resume a um conceito super básico: a presença ou ausência de um sinal elétrico. É fascinante como essa simplicidade fundamental acaba dando origem a toda a complexidade que a gente vê nas nossas telas. Então vamos começar do começo, pelo mais básico de tudo. Os computadores têm sim uma língua nativa, mas não é português, nem inglês, é a linguagem da eletricidade. E ela é a base para absolutamente tudo que eles fazem. A melhor forma de imaginar isso é pensar num computador como um painel gigante com milhões e milhões de interruptores de luz. Cada um deles pode estar ou aceso ou apagado. Esse estado, que a gente chama de estado binário, ligado ou desligado, é a única informação que a máquina entende no seu nível mais fundamental. E para traduzir essa ideia física para algo que a gente possa usar para matemática, a gente usa o sistema binário. O estado ligado se transforma no número 1. E o estado desligado, claro, vira um número 0. Simples assim. Esses são os famosos dígitos binários, os bits. Eles são literalmente os átomos do nosso mundo digital. Certo. Então, a gente tem só uns e zeros. Mas como é que isso se transforma nas palavras, nas imagens, nos programas complexos que a gente usa todo dia? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como esses pequenos blocos de construção se juntam para criar significado. A peça fundamental desse quebra-cabeça todo é o bit. A palavra bit é, na verdade, uma contração do termo em inglês binary digits, que significa dígito binário. E ele é isso, a menor porção de informação possível. É um único 1 ou um único 0. É que, assim, um bit sozinho não consegue dizer muita coisa. Por isso, os computadores agrupam esses bits. E o agrupamento mais comum que existe é o byte, que nada mais é do que uma sequência de 8 bits. Sabe, quando a gente vê o tamanho de um arquivo em kilobytes, megabytes, é disso que estamos falando. E aqui está o pulo do gato. Um byte, com os seus 8 bits, tem combinações suficientes de uns e zeros para representar um único caractere. Pode ser uma letra, um número ou até um símbolo de pontuação. Mas como é que o computador sabe qual combinação de bits representa cada caractere? Bom, para isso existe um padrão, um tipo de dicionário universal chamado ASCII. ASCII é a sigla para Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação. E a matemática é bem legal. Como um byte tem 8 bits e cada bit tem duas possibilidades, a gente tem 2 elevado à oitava potência. Isso dá exatamente 256 combinações únicas. É o suficiente para todas as letras, números e símbolos que a gente mais usa. Olha só esse exemplo prático. Quando você digita a letra A no teclado, o computador não guarda a letra A. Ele converte e armazena esta sequência aqui de 8 bits, 01000001. Para a máquina, esta sequência é a letra A. Agora, vamos ser sinceros. Ler sequências gigantescas de uns e zeros é impraticável para nós humanos. Imagina só, páginas e páginas disso. Foi por isso que os programadores criaram um atalho, uma forma mais compacta e mais fácil de ler o binário: o sistema hexadecimal. E a diferença é gritante, né? Olha aí, a sequência binária de 8 números 1, que no nosso sistema decimal é o número 255, pode ser escrita de uma forma muito mais curta. Apenas FF em hexadecimal. É a mesma informação, só que de um jeito bem mais amigável para a gente ler. O sistema hexadecimal funciona em base 16, o que significa que ele precisa de 16 símbolos diferentes. Para isso, ele usa os números que a gente já conhece, de 0 a 9, e para representar os valores de 10 a 15, ele pega emprestado as letras de A até F do nosso alfabeto. Ok, tudo isso é bem interessante, mas onde é que isso realmente importa no dia a dia? A verdade é que o sistema hexadecimal está por toda parte, muitas vezes bem na nossa frente, só que escondido. Ele aparece em todo lugar, é usado para apontar locais específicos na memória do computador, para identificar cada aparelho numa rede, e talvez o uso mais visível para a gente seja na definição de cores. Sabe, as cores que vemos em sites e aplicativos? Então, da próxima vez que você se deparar com um código de cor assim, com uma cerquilha, tipo hashtag
FF0000, já vai saber que isso é um número hexadecimal. Basicamente, ele está dizendo para o seu navegador: use a quantidade máxima de vermelho, que é o FF, use nada de verde, 00, e nada de azul, 00. O resultado? Um vermelho puro, bem vibrante. E agora, vamos para a matemática da coisa. Se os computadores só entendem 1 e 0, como é que eles conseguem fazer cálculos tão complexos, desde uma planilha de gastos até simulações de física? Pois é, a resposta, mais uma vez, está na simplicidade. Toda a capacidade de cálculo de um computador se baseia nessas 4 regrinhas de adição. As 3 primeiras são bem óbvias, né? 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1. A última é que é a chave de tudo. 1 mais 1 igual a 10. E atenção, em binário isso não é 10, mas sim o número 2. É o mesmo que a gente faz na nossa matemática. Quando 9 mais 1 vira 10, a gente escreve 0 e vai 1. O binário faz a mesma coisa, só que muito antes. Aplicando essas regras, o computador pode somar qualquer número. Por exemplo, ele pega o código binário para 65, soma com o código binário para 44 e, aplicando aquelas 4 regrinhas repetidamente, ele chega no resultado binário que corresponde a 109. É exatamente assim que ele pensa matematicamente. E aqui vem um fato que eu acho simplesmente fascinante. No nível mais fundamental de todos, os processadores de computador não sabem subtrair, nem multiplicar, nem dividir. Eles só sabem fazer 2 coisas: somar e transformar um número no seu negativo. Todas as outras operações matemáticas são, na verdade, simulações muito inteligentes, construídas a partir de somas feitas numa velocidade absurda. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Tudo, absolutamente tudo que a gente vê e interage no mundo digital, desde a complexidade de uma inteligência artificial até os gráficos super realistas dos games, é construído em cima dessa base binária, uma linguagem de apenas 2 símbolos. A pergunta que fica é, se tudo isso já foi possível com apenas uns e zeros, qual é o verdadeiro limite para o que a inovação ainda pode criar?